Bem-vindos a mais um vídeo, malta, mais do que brabo. Hoje temos um dia especial. Hoje não temos vamos apostar, mas temos resposta a 5 questões muito importantes. 5 questões que são questões, obviamente, muito ligadas ao início nas apostas esportivas, mas também acredito que quem anda neste mundo há muito tempo é sempre bom voltar a ouvir a resposta a estas questões. Acredito que sim. Bravos, por isso, eu fiz aqui um apanhado de muitas perguntas que recebo. Algumas destas questões podem ter outro tipo de ramificações, mas lá no fundo, compactado, é isto que é importante. Por isso, a primeira pergunta é: qual é o maior erro dos apostadores iniciantes? Eu aqui esqueci-me de dizer barra amadores ou barra apostador só. Qual é o maior erro dos apostadores? Nem precisa de ser iniciante, que é recuperação de rede. Bravos. Perseguir as perdas. Bravos. Nunca faças uma aposta. Eu acho que aqui há duas maneiras de interpretar a coisa. Inevitavelmente, e eu diria de uma forma mais contabilística, tu estás sempre à procura de recuperação de perda. Porque, inevitavelmente, se fizeres apostas esportivas, irás ter red. Ninguém faz apostas esportivas e tem sempre green. Por isso, inevitavelmente, de uma forma contabilística, tu estás a fazer uma aposta para recuperar uma que perdeste. Mas não estás a fazer uma aposta com o intuito de recuperar a que perdeste há uma hora atrás. Com o intuito de recuperar, ou seja, fazer uma aposta logo a seguir à que perdeste, sem qualquer tipo de estratégia, sem qualquer tipo de métodos, apenas com a parte emocional de que eu perdi, não podia perder e tenho que buscar este red. Essa é a parte. Ou seja, não recuperar perdas. Se recuperas perdas, és iniciante e és amador. A aceitação de red é a parte inicial, principal, de que já começas a ser um apostador responsável. Depois, um dos maiores... Este é o maior erro. Depois existem mais, que está ligado, que é apostar com o coração, apostar com emoção, apostar sem estratégia, apostar sem gestão de banca, apostar sem método, ok? Certo? O que é o método? O método é o tipo de aposta que tu fazes. Exatamente. Porquê é que tu fazes aquela aposta? Porquê é que tu vais num ambas marcam a 1,60? Vais num ambas marcam a 1,60 porque as duas equipas vêm de 7 ambas marcam entre elas e de 5 em 6 ambas marcam nos últimos 6 jogos. 1,60 é uma odd interessantíssima para fazer essa aposta, ok? Porque se tivesses feito há 5 jogos, ou seja, se tivesses feito essa aposta há 6 jogos atrás com aquela equipa, ias ter um red e 5 greens. E significava que estavas em green. Esse é o método, ok? Eu acho que está mais do que percebido esta parte. Erro principal: fazer uma aposta com intenção de recuperar outra. Porque eu não podia ter perdido esta aposta. Okay? Eu não podia, esta aposta era muito certa, eu apostei mais do que devia, eu não podia perder e agora vou no jogo das 21 horas, porque vai jogar o Porto, e eu vou pôr handicap -1 e vou rezar. Vou fazer aqui uma reza e vou prometer de que se isto acontecer, se o Porto der um handicap -1, eu não volto mais a fazer isto. Vai dar merda, não é? Bravos. Ok, depois temos outra grande questão também. E esta questão aqui eu posso, de uma certa forma, daqui a bocadinho, ou até já, puxar, não é isto, puxar a brasa aqui para a sardinha. Que é, isto é o patrocínio do vídeo, que é fazer múltiplas ou apostas simples. O que compensa mais? Definitivamente apostas simples. Nem sequer é da mesma categoria, nem sequer é da mesma liga. Tipo, múltiplas é da 4ª divisão e simples é da 1ª. Podem eventualmente até encontrar-se e haver aquela chicotada e aquela surpresa da taça. A equipa da 4ª ganhar a equipa da 1ª. Mas a longo prazo, sempre que a equipa da 1ª jogar contra uma da 4ª, vai ganhar. Por isso, aqui são ligas diferentes. Aquilo que eu aconselho é, para começar, usar a multis, ok? Porque tu, se usares a multis, vais logo à partida ganhar tempo, ok? Porque tu vais fazer exatamente o que fazes. Se gostas de fazer múltiplas, tu vais fazer exatamente aquilo que fazes sem a multis, ok? Usando a multis. Eu passo a explicar. A multis apenas filtra aquilo que tu gostas de fazer nas múltiplas, certo? Os jogos, campeonatos, tipo de aposta, a faixa de odd.
Feito. Experimenta. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer é o seguinte: fazer múltiplas ou apostas simples. Ligas diferentes. Simples é o caminho, múltiplas é a diversão, ok? Eu uso 1/10 da stake para fazer múltiplas e por vezes menos ainda, dependendo da odd. Por isso, bravos, múltiplas é super recreativo e apostas simples é o caminho. Bravos! Mais, depois temos qual o valor de stake por aposta. O valor de stake por aposta é inevitavelmente, eu diria que depende um bocadinho da banca. Depende um bocadinho da banca. Porquê? Porque, e depois é aquela situação. Se eu fosse há 4 anos atrás, aqui no canal, eu diria que poderíamos estar aqui no mesmo patamar e eu podia chamar 50 euros de banca a uma banca. Ok. E eu compreendo que desse lado 50 euros possa ser uma banca. Mas é tal situação. Uma banca, apostar, ter uma stake de uma banca é um máximo. E essas bancas de 50 euros, 30 euros, o máximo 5%. O máximo, bravos. Já é muito. Porquê? Porque com uma banca pequena, 5% de 50 são 2,5 €. Não é? Quer dizer, e pronto. E é assim. E é aceitar aquilo que se tem, é aceitar aquilo que se pode. Se gostas de apostas esportivas, força. Agora, estamos a falar de uma banca de 5.000 euros. 1%. Bravos. 1%, meio por cento. Dependendo daquela... Há a malta brava que lhe diz a tua como é que a malta brava lhe diz? A tua confiança na aposta. Eu acho que não é muito confiança. É muito pela análise e depois vais também pela odd oferecida. Se for uma odd muito alta, tu reduzes um bocadinho a stake. Se for aquela faixa de odd, ou seja, tu tens confiança numa aposta, porque fizeste a tua análise e mesmo assim aquela equipa, o mercado te dá uma odd de 2,40, tu ficas naquela, reduzes um bocado a mão, okay? Porque é sempre uma odd de 2,40, tem sempre a probabilidade ligada a essa odd de 2,40 e se tens a tua análise e a faixa de odd é 1,60, 1,70, que é a tua faixa de odd normal, vais com a tua stake normal, ok? Por isso, 1% é o ideal, máximo 5% para bancas mais pequenas. É isto. Depois, existe uma coisa muito importante que eu até costumo fazer dizer aqui no Vamos Apostar. Quando há aqueles dias de putaria brava, de um sábado ou de um domingo, com muitos jogos, é a gestão do risco / gestão de apostas. Que é, tens 50 jogos num sábado e vais fazer apostas em 10, mas esses jogos não são todos à mesma hora. Tu podes perfeitamente, ao longo do dia, fazendo apostas com o teu green, ok? Ou então, ao longo do dia, fazer a gestão de que este dia está a ser uma putaria, eu tinha 10 apostas, só fiz 5, pá, foram os 5 red, que se foda este dia. É aceitar e seguir para o seguinte. O dia seguinte vai ser totalmente diferente, vais outra vez buscar o teu método, as tuas apostas, do teu tipo de gestão e acabou, ok? Ou seja, faz o jogo das 14, é green, faz o jogo das 16, é green, faz o jogo das 17, é red, mas vais fazendo o dia a dia, o jogo a jogo, com a aposta no momento. Às vezes podes perder um tiquezito ou outro, outras vezes podes ganhar outro tique ou outro, dependendo da afluência a esse jogo, mas eu acredito que também é uma boa maneira de gerir a banca e também gerir o emocional de que eu tinha 7 apostas ou 8 apostas para hoje, já estão todas feitas e as primeiras 4 deu red. Estou fodido, já vou estar aqui a rezar para as outras 4 bater. Se fizeres essa gestão, estás tranquilo. Pá, as primeiras deram red, não vou na quarta, na quinta, na sexta, mas vou no jogo das 21 horas porque eu tenho confiança nesse. Top. Essa é a gestão. Feito. Para Alves, depois temos quantas apostas devo fazer por dia / semana? Acreditem ou não, esta é uma das apostas que eu recebo muito mesmo. E a resposta é tão simples, é tão simples. Não existe um número. Podes associar esta pergunta um bocadinho à resposta da pergunta anterior, a tal gestão diária, mas não existe uma quantidade de apostas por dia por semana. Existe um método. Existe a tua procura de aposta ligada à tua análise com a odd oferecida. São essas 3 coisas. Tu procuras o jogo, vês a análise
e vais ver a odd. Se estas três coisas, principalmente estas duas, porque procurar o jogo é normal, se estas duas coisas estiverem de acordo com aquilo que tu procuras, que é a faixa de odd, não, a análise, okay? Que está dentro dos parâmetros que tu gostas de um jogo para over 2,5, de um jogo para ambas marcas, ou até uma equipa que, para vencer em casa, ou uma equipa para surpreender com um golo contra um dos grandes, e a odd oferecida é top, não interessa quantos jogos é que encontras no dia, tens que ir em todos. Porque se falhares alguns, estás a falhar uma aposta da tua análise. E se souberes saber se consegues ganhar dinheiro ou não com as apostas esportivas, se fizeres as apostas esportivas segundo o teu método e a tua análise. Ok? Isto é muito importante. Isto é muito importante porque não só vai, de uma certa forma, ajudar na tua parte emocional, e controle emocional, ok? Porque tu vais ter 8 jogos, mas estes 8 jogos estão na minha análise. E não significa que eu vou ter red este fim de semana. Eu vou fazer mais 7 fins de semana com esta análise, porque eu confio nesta análise. Okay? Confio nesta análise. Tu às vezes podes ter uma análise e depois é também esta parte de decidir se deves ou não fazer a aposta é muito importante. Okay? É este o crescimento como apostador. Ou seja, tu procuras uma aposta e fazes a tal análise que está limpinho. As duas equipas marcam bem, o confronto direto é top, golos, céu salve-se quem puder, bem classificadas, mas a odd é 1,30. Bravos. Não tem valor. Não tem valor. 1,30 não tem valor. É isso. Ou seja, para mim, se para ti 1,30 tem valor, força e corre esse 1,30 a longo prazo para ver se consegues sacar red. Vais conseguir sacar red, de certeza. Sacar green com essa odd de 1,30. Ok? Feito. Para finalizar, só confesso que tive aqui buscar aqui uma pergunta uma pergunta que chega menos vezes aqui às trincheiras, ok. Como controlar as emoções nas apostas esportivas? Eu acho que isso vai muito eu acho que vai muito de como cada pessoa é, ok? De como cada pessoa reage às situações da vida e às situações em que está presente. Há pessoas que são mais calmas, há pessoas que, quando estão sob pressão, gerem melhor, há pessoas que são tranquilas em qualquer tipo de situação na vida. Ok. Eu sou uma pessoa forreta. Eu sou uma pessoa forreta. Eu sou forreta. Eu não consigo gastar dinheiro. É só isso. Eu gasto dinheiro em coisas que gosto. Eu gasto dinheiro em coisas que gosto. Eu compro extravagâncias, como qualquer pessoa. Mas, para as fazer, é complicado. Para as fazer é complicado. E só faço quando realmente sei que... só compro uma extravagância quando sei que realmente estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Por isso, as minhas emoções nas apostas esportivas é uma coisa que nem sequer me passa para a cabeça. Porque se há pessoa que é ganante nas apostas esportivas, sou eu. Se há pessoa que faz gestão da banca nas apostas esportivas, sou eu. Porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa que gosta de ter o dinheiro na mão e não gosta de ter o dinheiro a voar. É só isso. Por isso, vai de cada um. Eu acho que esta pergunta de controlar as emoções vai de cada um. Se és uma pessoa que não dá valor ao dinheiro, simplesmente não dá valor ao dinheiro e metes 100 hoje e é indiferente para ti, pronto, tens essa gestão. A tua emoção é que estás tranquilo. Eu acho que acho que existe aqui a parte mais humana. Okay? Cada pessoa tem a sua forma de reagir a situações. Eu reajo de uma forma, desse lado reagem a outra. Eu sou uma pessoa agarrada e desse lado se calhar não são. Por isso, acho que é uma pergunta um bocadinho mais pessoal, esta parte de como controlar as emoções nas apostas esportivas. Mas, acima de tudo, gestão de banca, disciplina, é muito importante. Bravos! Não sei se for, talvez, as melhores perguntas que eu fui filtrar, mas vocês podem, obviamente, fazer aí perguntas também nos comentários.
Eu aproveito para estar aqui a fazer também, obviamente, um vídeo assim um bocadinho mais pessoal, sem aquela coisa do programa de Vamos Apostar. Às vezes este tipo de vídeos que falam um bocadinho mais na parte emocional, na gestão de banca, dá sempre lugar a possibilidade de pessoas, obviamente, que pessoas que não concordam com a minha opinião e se calhar não vou muito com a minha cara, compreendo, mas eu ultimamente até tenho recebido esse tipo de comentários, mas uma coisa é muito importante aqui, que é independentemente daquilo que se diga, independentemente daquilo que desse lado vocês acham, independentemente daquilo que a malta brava dê opinião, eu sou uma pessoa que está totalmente estabelecido e tranquilo com a minha opinião, a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser, e não é por esse lado escreverem textos muito longos ou darem uma opinião um bocadinho, às vezes um bocadinho mais violenta, que eu vou mudar. Por isso, acredito às vezes que é perda de tempo desse lado, ok? Porque eu não leio as perguntas todas. Eu não leio, se eu vir que as respostas ou as perguntas ou os comentários estão a ir por caminhos que é-me irrelevante, eu paro de ler e apago a mensagem. E dou banimento. Por isso, eu gostava de ter desse lado uma opinião, de uma certa forma, não uma opinião de que essa parte está errada e eu acredito que é isto. Se for feito de uma forma educada, até posso levar em consideração a opinião, mas a minha opinião em relação a todas estas questões e as outras já está muito enraizada em mim e eu não vou mudar. Por isso, se quiserem fazer outro tipo de questões, ótimo. Agora, se quiserem tentar ver aquilo que eu respondi destas 5 questões de uma maneira diferente, se calhar não percam o vosso tempo, ok? Bravos! Um grande abraço, tudo bom? E vemo-nos amanhã, talvez com um vídeo novo. Até à próxima.